pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está falando o quê? Que o mundo, as pessoas não quiseram, não conheceram a Deus, tanto pela sabedoria dele, quanto pela sabedoria que cada um de nós temos de reconhecermos alguma coisa. Porque nós podemos, a Bíblia fala que tudo que nós vemos ao nosso redor manifesta a glória de Deus. Nós podemos ver Deus em tudo que nós olhamos, que está diante dos nossos olhos. Não é crer na criação, não é provar que Deus criou, não. Olhe para tudo que está ao seu redor, olhe para você mesmo, olhe para o seu corpo, olhe para a sua natureza, olhe para o seu coração que não para de bater, olhe para o ar que você respira, olhe para as estações, para o céu. E aí você, pela sua própria consciência e pela própria sabedoria que você tem dentro de você, que aliás foi dada por Deus, você vai poder saber e entender que existe um Deus. E Paulo, ele está refutando aqui, que ele fala assim que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. As pessoas não conheceram a Deus, mesmo usando a sua próprio conhecimento das coisas. Então, Deus nos fez, e eu me incluo, nos fez conhecê-lo pela loucura da pregação, onde é exposto o poder de Deus, a palavra de Deus, o amor de Jesus, o amor de Deus pelas nossas vidas, onde nós cremos pela fé, sem ver, sem ter qualquer tipo de prova, como aqui nesse momento que Jesus fala para aquelas pessoas ali ao redor dele: geração perversa que me pede sinal, mas eu não vou dar sinal, eu não preciso provar para ninguém quem eu sou. Jesus, ele não veio provar que ele era o Filho de Deus. Aprove a cada um crer ou não. E Paulo está falando a mesma coisa. Aprove que as pessoas crescem nele pela loucura da pregação, pela fé. Bem-aventurados que não viram e creram. A fé é loucura, não é verdade? A salvação é loucura, mas bem-aventurados aqueles que creram sem ver, porque nós acreditamos. Mas esta geração que Jesus está enfrentando aqui, ele diz, é uma geração perversa, que apesar de tudo que eu faço, ainda pedem sinal. Dá um sinal para nós, mostra que você realmente é o Filho de Deus. Qual é a outra pessoa naquele tempo que eles estavam vivendo que fez as coisas que Jesus fez? Não houve nenhum outro. Então não precisava de sinal, eles já tinham os sinais diante deles. E eles tinham também a comprovação pelas escrituras que eles tinham acesso às leis, aos profetas, às profecias a respeito do Messias. Bastasse que eles procurassem e averiguassem para que fosse comprovado que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. Mas eles eram de corações duros, uma geração perversa. E aqui Paulo também no texto ele vai falar disso, né? Os judeus pedem sinais e os gregos, né, querem sabedoria, porque os gregos eles queriam viver da filosofia. Eles eram agnósticos, que não tinha fé. Eles criam até metade, até a outra parte já não cria. Os agnósticos, então, eles não criam em nada, porque nada podia ser provado. E é uma coisa aí meia complicada de se falar.
mas nós estamos falando aqui sobre bem-aventurados, aqueles que creram, né, pela loucura da pregação, que é o nosso caso, é o meu caso, e eu espero que seja o seu caso também. Mas vamos seguir em frente no texto, porque tem mais revelação aqui nesse texto de Jesus, de Lucas, no capítulo 11, 29 ao 32. E ele fala então, né, voltando lá, que ele fala que o único sinal que eles teriam seria o de Jonas, que a gente já sabe que ele está fazendo uma comparação. Só que eles não entenderam por que o sinal de Jonas, né? No versículo 30 ele fala assim: porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. A mensagem de Jonas para os ninivitas foi a necessidade de arrependimento. E eles se arrependeram, porque Jonas foi a contragosto, porque os ninivitas eram inimigos da nação de Israel. Eram inimigos, pelejavam contra eles. Na verdade, era um povo má, de atos maus. E jamais para o profeta ele poderia conceber que Deus estava interessado em salvar aquela nação, aquelas pessoas más. E tanto é que ele quis fugir, né? Ele pegou o barco, o navio e foi para o lado oposto daquilo que Deus mandou para ele. E toda aquela história da tempestade, de que ele era o culpado de tudo aquilo estar acontecendo, e ele foi jogado ao mar e ele foi engolido por um peixe. Ele ficou 3 dias e 3 noites, ali Deus falou com ele, ele saiu, o peixe o cuspiu fora, e assim ele, meio ainda a contragosto, não muito feliz, mas ele foi lá e pregou. Com certeza, talvez ele deva ter falado essa história toda que Deus fez para com ele, para aquele povo. E com certeza ele deve ter dito para aquelas pessoas: eu estou aqui porque se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer, vocês vão morrer. E bastou aqueles 3 dias que Jonas ficou no peixe, que Jonas foi lá pregar para eles o arrependimento, e eles, diz que a cidade se arrependeu e se converteu a Deus Todo-Poderoso. Né? Então, eles se arrependeram apesar da dureza e da maldade dos seus corações. E no versículo 32 ali de Lucas, Jesus diz que os homens de Nínive no juízo se levantarão e condenarão esta geração, aquela geração que ele estava ali falando que era dura, porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E aquela geração que conhecia as leis, os profetas, e que estava diante de Jesus, vendo tudo o que ele fez, ainda assim não se arrependeram. E ele diz: eis aqui quem é maior do que Jonas. Sabe o que quer dizer? Que aquelas pessoas de coração duros como deles, que eram ímpios e considerados fora das leis e dos propósitos de Deus, ouviram a pregação do profeta. E aqueles ali que estavam diante deles não ouviram. Ele que era maior que Jonas, ele era o próprio Messias, o próprio Deus. E ele fala: eis aqui um que é maior do que Jonas, mas vocês, mesmo eu sendo maior, estou parafraseando, vocês não ouvem. Mesmo eu sendo maior do que Jonas, eu não consegui romper o coração de vocês. No versículo 31 ainda do capítulo 11 de Lucas, e ele faz outra menção, a menção de que os ninivitas se arrependeram, e esses que se arrependeram nessa geração de Jonas, lá no juízo final, Jesus está garantindo que essas pessoas, gentios, vão julgar a geração que não creu em Jesus. No juízo vão julgar, porque é a palavra de Deus que nós julgaremos a terra, sabia? Nós julgaremos a terra. Todos os crentes, todos os que creram no Senhor, todos que aceitaram ao Senhor.
né? Nós vamos julgar a terra. Então Jesus está falando, esta geração de ninivitas vão julgar vocês no dia do juízo. Então lá no versículo 31, voltando, ele fala: também a rainha do sul estará entre aqueles que creram, e elas também os julgará no juízo. Quem é a rainha do sul? Uma poderosa rainha de outra nação também, rainha de Sabá, né? Até o mundo histórico ouviu falar e conhece sobre esta rainha que a Bíblia menciona, que foi uma rainha que ouviu falar de Salomão, da sabedoria de Salomão, da riqueza e da grandeza, e foi lá pessoalmente para conhecer tudo. E quando ela esteve com Salomão, ela pôde comprovar tudo aquilo que Deus era na vida de Salomão, toda a sabedoria que ele tinha, todo o poder que ele tinha, porque Salomão mostrou tudo para ela. E aqui Jesus está falando que ela estará lá no juízo também. Ele fala que ela também vai julgar esta geração. Então nós podemos entender que esta rainha de outra nação pagã, na época de Salomão, creu no Deus de Salomão e no Deus poderoso. Porque Jesus menciona que ela vai estar lá também para julgar esta geração incrédula que estava diante dele. Eles vão, apesar de toda a improbabilidade de salvação, né? Seja dos ninivitas ou seja dela, que era uma rainha, que também tinha os seus poderes e as suas crenças, seus deuses, ela tinha também, né? Mas eles foram alcançados pela misericórdia de Deus. Então, nestes textos ficam explícitos a dureza especial de Israel e da sua rejeição ao Messias. Poucos dias de pregação do Jonas foram suficientes para converter uma cidade inteirinha. E Jesus pregou os 3 anos de sua vida e não conseguiu converter, transformar aqueles corações, né? Então, eu quero deixar esta mensagem hoje para você a respeito da dureza dos corações, da incredulidade, né? E da necessidade que nós temos de crer, porque nós vamos um dia julgar toda a terra. Seremos juízes juntamente com Cristo. Nós julgaremos todos esses que hoje torcem o nariz para nós, negam Jesus, zombam, perseguem, né, os crentes. Um dia nós estaremos no juízo de Deus, tá bom? Nós esperamos o Messias e esse tempo está próximo. Deus abençoe você em nome de Jesus, fica na paz, amém.